O E-Social, na verdade, ele não criou nenhuma obrigação nova, né? Todas essas obrigações que estão sendo exigidas já estão na CLT, estão na legislação previdenciária, em várias legislações. Descumprir uma dessas legislações agora vai ser facilmente verificado no E-Social. Então, as multas, que tanto se fala, quais são as multas do E-Social, na verdade, elas já estão na legislação. Por exemplo, com relação à transmissão do E-Social propriamente dito. Uma data que a gente tem muito fixa com relação ao E-Social é o dia 7 do mês subsequente. Então você tem uma multa com relação a isso. Se eu não cumprir esse prazo do dia 7, eu terei uma multa que varia de R$ 500 a R$ 1.500. R$ 500, por exemplo, é aplicável às empresas optantes do Simples, às associações sem fins lucrativos. Estas pagariam uma multa de R$ 500. Já as empresas tributadas no lucro real, elas estão sujeitas a uma multa de R$ 1.500, então, por transmissão das informações do E-Social fora do prazo. Além disso, a gente tem outras multas previstas na CLT e em outras legislações que serão verificadas agora no E-Social. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a questão da admissão do funcionário. Ela está na segunda fase. Então, se eu não transmitir a admissão de um funcionário no prazo, que é um dia antes de ele começar a atividade, a fiscalização pode entender que eu não fiz o registro do meu empregado e eu estaria sujeita a uma multa prevista na CLT de R$ 3.000 por funcionário não registrado. Um outro exemplo interessante é que a gente tem diversas multas na CLT, por exemplo, se eu não comunico as férias no prazo. Eu tenho uma multa estabelecida na CLT com relação a isso. E diversas outras. Por exemplo, eu tenho cota de deficiente, está previsto na legislação previdenciária. Se a minha empresa tiver acima de 100 funcionários e eu encaminhar, por exemplo, uma folha de pagamento acima dessa quantidade e não mencionar funcionários que cumprem a cota de deficiente, eu estou sujeita também à multa por descumprimento da cota de deficiente. Eu tenho cota também de contratação de aprendiz. Então, eu tenho uma série de situações, já hoje obrigada pela legislação, que podem ser já aplicação de multa. A questão da segurança e saúde do trabalhador também tem diversas multas com relação a este assunto. E neste caso, são multas bem pesadas, porque normalmente estão atreladas à questão da Previdência Social. As multas da Previdência Social, elas podem variar de R$ 2.000 até um pouco mais de R$ 200.000. Então são multas bem pesadas e por isso que merecem atenção. Então os programas obrigatórios, se eu não tem, né, o PCMSO e o PPRA, não que esses programas vão ser informados, mas serão extraídas informações, né, desses programas e laudos obrigatórios para transmitir no E-Social. Então, se eu não encaminho essas informações, a fiscalização também pode entender que eu não estou cumprindo a legislação. Então, a questão do E-Social, a sua importância é verificar. Eu estou cumprindo realmente tudo que a CLT me exige, tudo que todas as legislações esparsas exigem em relação ao que eu estou pagando para o meu trabalhador, os prazos estão adequados, tudo isso será possível observar no E-Social e, consequentemente, aplicação de multa. E como essas questões, diversas delas, né, eu só ia verificar se o fiscal fosse na minha empresa, agora será muito mais fácil, né? Praticamente no mês seguinte, qualquer dessas multas poderiam ser aplicadas.